O episódio de hoje nos reserva muito conteúdo nos negócios, startups e empreendedorismo. Hoje eu trouxe um convidado especialista em resolver problemas de crescimento empresarial, Daniel Naves. Atua no mercado de tecnologia e startup desde 2010, fundador da Brain, consultoria especializada em ajudar startups a resolver os seus problemas de crescimento, membro do G4 Club, além de investidor anjo, mentor e advisor em empresas. E Daniel, eu queria te dizer, cara, que é uma honra ter você aqui no podcast Doutor Faixa Preta. Sensacional mesmo, você é um cara da hora. Já conectei ali no primeiro momento que eu te conheci. E se apresenta um pouquinho aí pra galera saber quem é o Daniel. Não, o prazer é meu. Pô, Daniel Naves, 39 anos, lá de BH, pai do Dudu. E tô nessa correria aí, cara. Já tem quase 20 anos aí, tentando fazer acontecer. Sem muito planejamento no começo, mas assim, sempre procurando fazer coisas que me dessem tesão, desafio. E aí, no meio do caminho, as coisas vão meio que encaixando. E vai conectando. Entendeu? Sensacional. Cara, o podcast Doutor Faixa Preta, ele surgiu porque o cara, todo mundo eu creio que é doutor, né? Não só o médico e advogado. Todo mundo é doutor em alguma coisa e todo mundo que chega, né? Aonde você chegou é faixa preta, né? Porque o faixa preta, ele é o faixa branca que nunca desistiu. Então, os caras são doutor faixa preta, né? Porque é médico, porque é advogado. E aqui a gente tem um costume não só de saber o que você fez e como que você fez, mas a gente tem um costume de saber um pouco da história do nosso convidado, que é um podcast onde eu quero entender um pouco desde quando você era moleque ali, onde você cresceu, nasceu, e contar um pouquinho da sua história, e depois a gente vem pro mundo dos negócios aí para poder finalizar e a galera ver que realmente você é faixa preta naquilo que você faz. Fala pra mim aí quem é o Daniel, onde você nasceu, como é a sua história, pra gente entender um pouquinho mais da tua trajetória ali da infância e da familiar também. Claro, cara, eu nasci em BH, família classe média de BH, estudei em colégio tradicional lá em BH. Meu pai é engenheiro civil, minha mãe também é engenheira civil, mas minha mãe nunca exerceu engenharia civil. Minha mãe focava mais na parte de administração de uma mineradora. Boa. Lá de BH. E meu pai era diretor de uma empresa muito grande do Brasil aí, que fazia grandes obras, fez Transamazônica, Itaipu. Meu pai viajava pra caramba. E aí, nos anos 90... a empresa quebrou por causa do governo. Ela tinha só tinha contrato estatal, né? E quebrou. Então deu aquela balada ali na estrutura familiar por causa de grana. Pô, meu filho vai... Beleza, colégio minha mãe continuou pagando, meu pai, mas falou assim, pô, não vamos poder fazer mais o futebol, não vai poder mais fazer o inglês. Então a gente teve que dar uma segurada. Tá. Minha mãe segurando as pontas. E ali, cara, eu entendi que não dá pra você ficar dependendo, primeiro, muito de governo. Com certeza. Segundo, nem depender muito de outras pessoas, assim, né, cara? Você tem que fazer seu corre. Tá. E minha mãe segurou as pontas ali durante um tempo, até meu pai conseguir se restabelecer e tal. E aí, cara, assim, minha adolescência, eu gostava de computador, gostava de... Sempre gostou desde moleque? Cara, eu fui ter um computador, tipo assim, eu devia ter uns 13 para 14 anos quando eu tive o primeiro computador. E eu gostava de jogar uns joguinhos, na internet, que ninguém usava muito isso, mas sempre fui muito curioso. E, cara, na época não tinha banda larga, né? Você entrava na internet meia-noite e desligava às 6 horas da manhã no telefone. E aí eu ficava nessa, cara. Virava a noite jogando Diablo, Quake, uns jogos muito antigos aí. E aí foi ali que eu comecei a ter muita paixão por computador. Certo. Conheci uma galera na internet, a gente começou a hackear umas paradas, começamos a aprender a programar. Você tinha quantos anos aí? Cara, eu devia ter uns 15 para 16. Aí foi quando a programação começou a surgir na cabeça. Foi, assim, muito por alto. Tá. Né? Muito por alto. Só tipo, tem uma parada aí, assim, eu gostava muito de computador, eu gostava muito de fuçar, aprender, assim, autodidata, um negócio que eu sempre fui. E aí eu resolvi fazer computação porque eu gostava de computador. Eu queria, sei lá, não sabia o que eu ia fazer. Falei, cara, eu gosto de computador, vou fazer computação. Fazer o que eu gosto. Fazer o que eu gosto. Eu entrei e aí eu realmente entendi que eu gostava muito da área de programar mesmo, assim.
era uma parada que eu era apaixonado, assim, porque programar é basicamente você resolver um problema lógico, né? Assim, então, o computador por si só ele é muito burro, né? Assim, ele não sabe nada. Mas então você tem que falar assim, cara, me passa esse copo d'água. O computador não sabe o que quer te passar o copo d'água. Você tem que falar com ele assim, estica o braço, abre a mão, encosta na haste. Assim, você tem que literalmente dar um passo a passo É como se fosse ele. uma criança. É uma criança que você tem que ensinar todo o beabá. E assim, Top. e aí você tem vários desafios para você resolver problemas mais complexos. Isso assim, eu sempre fui muito apaixonado por isso. E aí beleza, assim, gostava muito dessa área de programação, mas na faculdade tinha algumas matérias que eu não curtia muito, não me interessava E na muito. faculdade você aprende isso ou você aprende com a vida mesmo programar? Cara, você aprende uma base. Tá. Assim, você aprende uma base. A Faculdade de Ciência da Computação ela te dá uma base lógica de muita coisa. Você aprende a base da ciência. Mas para você ser bom em qualquer coisa, tem que correr atrás. Correr né? atrás. Então acabou que eu aprendi muito sozinho com outras pessoas, assim. Então, quando eu entrei na faculdade, no primeiro período, assim, no primeiro mês, eu já arrumei um estágio. Boa. Comecei a estagiar e de manhã estudava na faculdade à tarde. Passei a faculdade inteira fazendo estágio e estudando. Então ali eu aprendi muito E trabalhando. a prática ensina demais. Eu né? aprendi assim, Foi igual 1 milhão de vezes mais trabalhando do que na faculdade. A faculdade realmente me deu uma base para ensinar o básico, mas o que me ensinou mesmo foi botar a mão na massa real. Sensacional. E aí você termina a faculdade, hein? Eu terminei em 2006. 2006. E aí como que foi essa transição faculdade, trabalho? Você abriu logo uma empresa? Como é que foi? Assim, no último ou penúltimo período, cara, tinha uma empresa lá em BH que tinha aberto um processo de trainee. Uhum. E aí eu consegui passar nesse processo de trainee. Era uma fábrica de software tradicional lá de BH que estava crescendo muito. Eu entrei, eram só 10 pessoas, mas assim, ela tinha uns contratos muito grandes na época com grandes telecoms e grandes empresas do Brasil. Então, quando eu formei, eu já formei e fui contratado. Fiquei lá uns 5 anos, 4, 5 anos mais ou menos. E eu conheci lá um cara que era meu colega de trabalho, que em 2007, eu acho, ou 2008, a Netflix ela lançou um desafio que chamava Desafio da Netflix. Uhum. Basicamente, ela liberou uma base de dados de usuário anonimizado deles, que antigamente Netflix você botava uma estrelinha, né? De 1 a 5, tanto que você gostava do filme. Boa. E ela liberou essa base e falou assim, ó, quem melhorar o meu algoritmo de recomendação, falou assim, pô, o Seba vai dar nota 3 para esse filme, vai dar nota 4 para aquele, vai dar nota 5. Quem melhorar ele em 10%, a gente vai dar um prêmio de $1 milhão. Caramba, dinheiro pra cacete. E aí esse cara trabalhava comigo, começou já mexer com AI, com machine learning nessa época, e ele começou a trabalhar isso nas horas vagas dele. E ele já conseguiu uma melhora. Tá. Nesse meio tempo ali, significativa. Chegou, acho, com uns quase 5% ali. Melhorou o Netflix. Melhorou o Netflix. Só que tem uns caras do leste europeu, uns russos malucos lá, que nasce Os fazendo russos são matemática. embaçados, hein, cara? Os caras são pica. Até hoje eles têm, tipo, algoritmo pra tudo, robô pra tudo. Os caras eram muito... Eu já vi no meu Instagram, Dani, você fala isso, eu já vi no meu Instagram russo no meus stories. Cara, eu tenho certeza que é robô, velho. Os caras são malucos. Cara, um russo no meu story, o que o russo tá olhando no meu story, entendeu? Tipo, você entra e o cara é real, tá ligado? Sim. Mas isso é robô, né? A gente sabe tudo. E aí esses caras não tinha como competir com eles. Não tinha, os caras eram muito mais, tipo assim, tinha uma base matemática muito mais forte que a nossa, assim, na escola básica dos caras é muito focada na matemática e tal. Isso tudo é muito matemática, né? AI, machine learning, essas coisas, a base é fundamental, é matemática. Boa. E aí, ele percebeu que não dava para competir com esses caras, mas falou assim, pô, cara, aqui tem algum produto, assim, né? Eu posso usar isso para recomendar alguma coisa automaticamente, um algoritmo para recomendar. Então, ele saiu fora dessa empresa que a gente trabalhava, me chamou para entrar junto com ele, então eu fui a primeira pessoa a entrar na empresa. E aí, no final das contas, a gente fazia recomendação para e-commerce. Então, quando você vê... Era uma consultoria. É um algoritmo automático. Assim. Então, quando você entra num site e fala assim, quem comprou este produto também comprou esse, ou você que visualizou esse produto também pode gostar desse. Esse algoritmo de recomendação, né? Assim, então, ele consegue fazer esse match de produto similar
baseado no gosto E do sempre usuário. tá oferecendo pro Sempre usuário algo oferecendo novo. uma coisa que faz sentido pro usuário. Top. Então a gente usou essa mesma base lá desse desafio Netflix para recomendar produtos de e-commerce. Certo. Fiquei lá, a gente ficou incubado um tempo lá dentro da UFMG, da Federal lá de Minas. E aí passou um tempo, a gente recebeu um cheque, um aporte da Naspers, que Isso foi o quê? 2010? 2010. 2010 você teve a 2011. oportunidade de trazer esse aporte Trazer ali para a empresa. investidor E era só estrangeiro. você e ele? Não, na verdade tinham mais 3 outras pessoas e eu. Tá. Né, assim, eram 3 pessoas e eu. Ele mais 2 e eu. E como é que foi essa oportunidade para vocês? Como que surgiu essa parada aí do Cara, aporte? Assim, voltando um pouco atrás, né? Assim, Isso. quando eu fui sair, eu estava numa empresa estabelecida ali e tal, e eu ia participar de um negócio que era uma startup, que não tinha... O negócio estava Sabia nem muito como é que ia ser. incipiente no Brasil, eu nunca pensei em empreender. Inclusive, assim, era um negócio que a minha família... Tem um tio meu que empreende, um padrinho meu, mas tirando ele, todo mundo, ninguém é empreendedor, Pode a gente crer. não tem essa veia empreendedora. E aí esse brother meu me chamou para trabalhar com ele, ralamos, recebemos esse cheque desse investidor gringo, foi até que a gente tinha comprado o Buscapé lá Tá. atrás, que na época tinha sido a maior aquisição brasileira. Colocaram o cheque na gente e, cara, assim, aí isso aí deu acesso a gente a várias coisas, porque você precisa de muito computador, o AWS, a nuvem estava começando, Era assim, mais caro do que era hoje em mais dia. caro, você precisa de um processamento de dados muito grande, então a gente precisava de uma grana que a gente não tinha para Boa. tocar um negócio. E a grana era boa que entrou? Cara, na época era uma grana boa. Tá. Pensando em termos de contrato de investimento, era outra época, assim, Aham. termos que colocam o investido, né, a gente, numa situação muito desfavorável, porque hoje em Na dia a verdade, você fica mentalidade mais de diluído, né, você fica antigamente. super diluído. E assim, Aham. no final das contas, cara, se você vai investir em alguma empresa, alguma startup, quem vai carregar o piano, quem vai carregar o peso ali é o founder. É o founder. Se você tira um pedaço muito grande dele, do equity que ele tem, do percentual que ele tem na empresa, cara, empreender é difícil pra caramba. Você tem altos e baixos. Se você tira esse potencial de ganho futuro dele, vai chegar uma hora que o cara vai desistir. Fala assim, pô, cara, eu tô aqui pra... No final das contas, eu tenho um percentual muito pequeno, pô, vou fazer outra coisa e tal. Vai perder o tesão pelo negócio. Você perde o tesão. Então eu fiquei lá uns 3 anos, mais ou menos. Eu perdi o tesão, porque eu Tá. tinha um percentual muito Baixo. pequeno. A gente começou a ter alguns desacordos entre sócios ali. Eu falei assim, cara, vou Então- tocar minha vida. Então, me responde só uma coisa aqui. Você acha que o mais importante não é só ter o dinheiro, e sim ter a ideia? Cara, na verdade, eu acho que nenhum nem outro. Aham. Eu acho que ideia... Existem milhões de ideias. E eu acho que você não precisa de dinheiro para você executar nada. Eu acho que o mais importante é a execução. Boa. É o foco, é você correr atrás, é você não desistir, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. E aí eu acho que, assim, o dinheiro vem da consequência do seu esforço. E ideia você vai ter que testar várias hipóteses, várias ideias e tal. Não acho que E ninguém... como vocês tinham um negócio estabelecido, já funcionava, o mais importante pra você era o tesão de fazer aquele negócio, e não a grana que tava entrando. a gente precisava E da ter a grana... oportunidade lá na frente tá grande Exatamente. e vocês ganharem também, né? A gente precisava da grana porque era um negócio de capital um pouco intensivo para a época, porque a gente tinha que alugar computador e tinha um volume muito grande ali que a gente precisava. Com certeza. Então, assim, recebemos isso e ali, cara, ter sido investido, ter crescido o time, rolou um M&A dessa empresa com uma outra empresa do grupo Naspers e passar por tudo isso me fez falar assim, pô, cara, eu que nunca pensei em empreender, porque meu pai falou assim, cara, vai empreender, mesmo ele não sendo. Falou, cara, vou empreender, o que eu vou Empreender com o quê, fazer? Não velho? sei nem fazer. Pode crer. Ali eu falei assim, pô, cara, dá pra fazer. Pode crer. Conseguimos fazer alguma coisa. Entendi o que é empreender, eu entendi o que é realmente arriscar. Uhum. Então dá pra fazer alguma coisa. Então em 2013 eu saí e Você vendeu sua parte? Cara, eu saí deixando dinheiro na mesa, porque a gente Top. não tava num momento não muito Empreendedor bom, é isso, pô. sócios. Falei, cara, aqui é melhor eu sair e fazer Boa. outra coisa que eu não tô satisfeito. Deixou pra trás. Deixa eu viver minha vida, pô. Tocar meu barco, exatamente. E aí eu falei assim, cara, quero empreender com um ex-sócio meu, ele também estava no momento ali de transição de uma outra empresa dele, e a gente não sabia o que a gente ia fazer. Falei, cara, mas vamos montar um negócio e tal, mas a gente não sabia o quê. Vamos montar um produto, vamos fazer uma startup e tal, mas a gente não sabia o quê. O que a gente era bom? A gente era muito bom na área técnica.
na parte de programação, na parte de otimização, nessa parte de escalabilidade, que é você fazer um sistema consumir um grande volume de dados e ser rápido, não, né, não ter problema e por aí vai. E o mercado brasileiro nessa época ele era muito imaturo, assim. Não existia essa parada, você tinha que vir para São Paulo muito para você fazer negócio, é pegar na mão, é almoçar com o cara e tal. É um mercado mais tradicional. Então a gente resolveu focar no mercado americano, no mercado dos Estados Unidos. E como a gente não sabia o que a gente ia fazer com o produto, a gente falou, cara, vamos vender a gente, porque a gente é bom, a gente pega uma grana e aí, em algum momento a gente vai entender uma dor aí qualquer e a gente foca e faz uma startup. Boa. Então, a gente começou a querer vender a nossa empresa, né, o serviço de empresa para fora. Só que a gente não tinha cliente, a gente não tinha nada. Mano, e aí? E aí, então, assim, como que eu vendi a Brain? Eu vendi o Daniel. Então, assim, eu pegava posições, assim, falou assim, pô, cara, essa empresa tá precisando de contratar alguém, eles aceitam remoto e não sei o quê. Meu currículo era muito bom por história que a gente tinha feito e tal, então eu me candidatava pelas vagas e aí apresentava a empresa. Ou então, assim, às vezes eu pegava esse projeto como um freela, mandava bem, os caras ganhavam a confiança ali no curto prazo. E contratava. E aí ele falou assim, pô, a gente tem mais vaga. Então, cara, não, pode deixar então que a gente vai alocar a gente, vamos estruturar e tal. Então, assim, no começo eu vendi o Daniel. E aí você ia tipo como ia ser funcionário da empresa. Como se fosse ser um freelancer. Um empregado. Que louco, para conseguir ter esses primeiros contatos lá fora, porque eu não tinha como abrir a porta, não podia fazer. Assim, sou uma empresa do Brasil de software, o cara ia falar, cara, mas você ia lá fora? Não, fiz muito remoto. Aqui, a remoto. LinkedIn, e-mail, procurando fórum mesmo, de nego procurando ajuda e tal. E aí eu falei assim, cara, tem uma empresa aqui no Brasil de software, o cara ia rir da minha cara em 2013. Não existia isso. E o que a pandemia fez com a maioria das empresas, que é todo mundo trabalhar remoto, muito programador ganhando em dólar, time distribuído e tal, a gente já teve essa ideia em 2013. Tá. Tem uma empresa americana que chama Basecamp, eles têm até um livro que chama Rework, que é muito legal, que eles são 100% remotos, sempre foram, e eu me inspirei muito nesses caras. Então, assim, a gente nunca teve um escritório, a gente... Ah, você não tem? Não tem, todo mundo é remoto. Até hoje? Até hoje, todo mundo é remoto, tem gente... Os caras trabalham em casa? Trabalham em casa, tem gente que vida, Nordeste... E como que você faz pra a questão de cultura, de manter essa galera ligada com você, deles não ir para outra empresa? Como que você cria? Você faz, sei lá, reuniões remotas? Cara, qual é a tua estratégia? A gente acaba que, assim, grande parte do time era de BH. Tá. Então acaba que toda sexta-feira, pelo menos, a gente almoçava ali, trocava uma ideia. Mas tinham pessoas de outros lugares do Brasil também. Mas a gente sempre encontrou algumas vezes por ano, pessoalmente. Então, assim, ou a gente viajava para os Estados Unidos em algum projeto de algum cliente, ficava lá umas 2, 3 semanas, pegava um Airbnb, 5, 10 negros na mesma casa, convivendo, porque aí você vai criando essa conexão, vamos sair para tomar uma, vamos treinar, aquela brincadeira ali, então ali a gente consegue conectar muito. E a gente também sempre tenta fazer essas reuniões semanais ali, faz um one-on-one, sempre trocando ideia, sempre a gente usa muito Slack, né, que é uma ferramenta de texto. Então, assim, a comunicação ela tem que estar acontecendo frequentemente. O tempo todo. Mas os encontros, acho que o tete-a-tete ali, né? Pessoal, no físico, faz diferença total, cara. Eu acho que você tem que ter esses encontros. Ô, Dani, e aí, depois que você conectou com o pessoal lá fora e tudo mais, vendeu o Dani, a empresa entrou, e como foi pro mercado brasileiro? Cara, e aí eu esqueci o mercado brasileiro. Falei, cara, meu mercado a gente vai focar em empresa americana, é muito mais fácil de adquirir clientes, são contratos, eles valorizam muito mais um profissional de tecnologia mais experiente. Então, assim, o dólar antes nem era tão mais caro do que hoje. Quando a gente começou, ele devia estar 1,80, 1,90, tava ótimo, por aí. Então, assim, vender serviço para fora nem era, uau, vou ganhar 5 vezes mais na moeda. Mas o valor, dinheiro por dinheiro, eles já pagavam muito mais do que aqui. Então, eu fiquei muito focado lá. E aí, cara, fiquei uns 5 anos, assim, só ia para os Estados Unidos, viajava lá, ficava 2 meses lá, 1 aqui, 2 aqui, 1 lá. Ficava praticamente 6 meses ali, 2014, 2015, ali no começo. Eu ficava praticamente 6 meses lá e 6 meses aqui, nesse vai e volta. Certo. E
Em 2018, cara, começaram a aparecer na notícia do Brasil empresas que começaram com a gente lá atrás, no São Pedro Vale, essa empresa que eu falei lá de 2010, começaram a sair na mídia, gente crescendo, gente recebendo um aporte gigante. Tipo, 5 anos depois, né? 5 anos depois. Não, né? Porque a gente começou 8 anos depois. 8 anos depois. 8 anos no Brasil depois. começou a notícia. Mas assim, uma galera que tava começando com a gente ou começando um pouco depois da gente. Tá. Começaram a aparecer na notícia e tal. Eu falei assim, pô, cara, acho que o mercado brasileiro amadureceu, acho que chegou lá. Tava começando a escutar notícias da Amélios, da Hotmart, que são empresas lá de BH, fundadores lá de BH, Simpla, todo mundo lá de BH, que é uns caras que começaram ou junto com a gente ou alguns anos depois. Mas foi assim, porra, então assim, acho que o mercado amadureceu. Tá. E aí eu voltei a olhar um pouco mais para esse mercado daqui, porque eu falei assim, cara, quando eu comecei lá em 2010, eu não tinha ninguém para me ajudar. Então, assim, a gente fez contrato de investimento que não era o melhor, a gente tomamos muita porrada e tal, porque você não tinha um mentor, você não tinha ninguém para te ajudar nessa. Então, eu procurei como... Cara, deixa eu me reconectar com pessoas dessa época, ou deixa eu conectar com pessoas que hoje em dia têm alguma relevância nesse meio de startup no Brasil. E dentre umas dessas pessoas, eu reconectei com a Muri, que já foi presidente da B Startups. Mumu, um beijo. Do Investidores VC. Investidores VC. Antes do Investidores VC, ele estava com a ideia, mas ele não tinha estruturado ainda. Eu falei, cara, quero investir para ajudar, quero mentorar e tal. Me ajuda aí a reconectar com a galera, não sei o quê. E aí a gente começou a ficar bem próximo. Ele até lançou Investidores VC, lançou o curso. Eu fiz parte da primeira turma ali. Show de bola. E aí eu consegui reconectar ou conhecer várias pessoas aqui no Brasil que estavam numa jornada, que começaram um pouco depois de mim, que eu pude de alguma maneira dar um pouquinho ali das portadas que eu tomei na cara. Entendi. Falei, cara, toma cuidado com isso, pensa muito bem nisso. Então foi meio aí que eu voltei a olhar um pouco mais pro Brasil ali, 2018, 2019. E aí você tá até agora. Eu tô até agora. E o que você acha, tipo, que você define como sucesso de uma startup e como que você sempre mede isso pros seus clientes nos projetos? Cara, sucesso, se você for pensar em sucesso de negócio, ele é meio relativo, né? Porque você pode estar extremamente satisfeito com um business que fatura, sei lá, 100 mil por ano, 1 milhão por ano, porque para você aquilo tá o suficiente. Ou você ter um business que é bilhões e querer mais. Então, assim, o sucesso eu acho que ele é muito individual. Mas pensando em startup é um negócio que é escalável e que ele tem um alto crescimento. Isso por causa da tecnologia, né? Porque você consegue automatizar muita coisa através de tecnologia, né? Você consegue atingir um grande volume de usuários através da tecnologia. Então, assim, o sucesso de uma startup, no final das contas, se você tem uma startup e você vai seguir esse caminho de venture capital, de pegar investidor profissional, no final das contas, o sucesso de uma startup deveria ser medido com a saída lá na ponta. Tá. Que é ou através de um IPO, ou através de um M&A, de ser comprado, de uma venda, alguma coisa dessa. E, cara, e aí para você medir esse crescimento, você tem que metrificar tudo, né? Assim, número de usuários ativos, faturamento, margem, você tem vários tipos de métrica. Não necessariamente porque uma startup quebrou, não atingiu aonde que ela queria chegar, que eu acho que a pessoa não teve sucesso, né? Assim, o CPF não teve sucesso. Às vezes o CNPJ ali falhou, mas eu acho que você tem muito aprendizado, entendeu? Eu acho que assim, todas as vezes que eu errei na vida ou tomei decisões não muito acertadas, para mim sempre me impulsionaram para ter um lugar melhor. Então assim, mesmo lá em 2010, não tendo tomado boas decisões de receber investimento ou de contrato entre sócios e ou combinado entre sócios, eu tenho certeza que eu não ia estar aqui se eu não tivesse passado por isso. Então, assim, eu sou extremamente grato, apesar de no momento você não entender, ou você ficar puto, ou você achar injusto, ou qualquer sentimento que você tem, o processo ele é muito importante. Então, assim, olhando para trás, eu sou extremamente grato de todos os meus erros ou de tudo
que pra mim foi... Alguém fez alguma coisa pra mim que não foi muito legal, porque eu aprendi muito, saca? E como que você se mantém atualizado com as novas tendências para entender para onde o mercado vai? Cara, eu acho que isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá pra gente ir. Como que você se mantém atualizado? Porque não é fácil, né, cara? Porque Não você é tá no fácil. dia a dia, no pau quebrando, Sim. e aí você tem que estar com a cabeça aberta também, porque você tem que estar com olhos para vários negócios, né? Sim. Porque eu sei que você não só tá no meio de startup, você tem outros negócios aí que você polariza os seus negócios e investe sua grana, né? Então como que Sim. você faz isso? Cara, falando em novos negócios, como que eu ajudo novos negócios ou invisto em novos negócios, é conectando com pessoas mesmo, assim, né? Tentar manter uma conexão, fazer parte de algumas comunidades, G4, Investidores VC, Prashas, tem algumas comunidades que eu faço parte que gente atrai gente boa atrai gente boa, então acabam surgindo oportunidades, assim, né? Sobre tecnologia, cara... Eu vivo internet desde do discado lá. Eu acho que a primeira vez que eu entrei na internet eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, 11 anos ali, na casa de um tio meu que tinha computador. E então, assim, eu acho que é isso, cara. Internet, sempre consumo muito conteúdo na internet, seja fóruns de discussões específicos de algum assunto técnico, seja através de vídeo, YouTube, alguma coisa, né, algum tipo de podcast, ou então ou lendo mesmo, assim, mas Boa. é sempre buscando esse conhecimento e não ficando sentado na Você cadeira. usa mais os gringos ou você vê mais no Cara, Brasil? eu vejo mais lá mais fora, né? gringo, mais A gringo. maioria dos caras, né? Então todo mundo quer falar É inglês. muito difícil, cara, assim, parando pra pensar assim, eu não consigo ler livro em português, Pode eu não crer. consigo ver filme em português, eu não consigo ler artigos em português. É muito difícil eu ler, porque, não sei assim, porque pode ser parte por um viés que eu tenho. Você ficou porque- lá também muito tempo, né? Lá assim, e volta. E quando eu comecei, sei lá, cara, 90 e poucos, tem 30 anos aí, não tinha internet, não tinha nada em Tinha português nada. muito atualizado ou não tinha nada em português. Pode crer. Então, assim, eu sempre consumi conteúdo em inglês, eu acho que eu continuei nessa trajetória aí. E qual a importância de se cuidar, que você é um cara que se cuida da saúde, para você poder manter equilibrado aí sua performance também no trabalho? Cara, eu acho que é importantíssimo cuidar. Eu acho que, assim, eu não acredito no equilíbrio no curto prazo. Boa. Eu não consigo. Eu acho que não existe vida equilibrada no curto prazo, mas eu acho que no longo prazo você tem que ter uma vida equilibrada. Então, tem época que eu tô muito focado em esporte, no meu físico e abro mão, às vezes, um pouco do social, de me divertir com algumas coisas. Tem época que eu tô muito focado no trabalho, às vezes o treino dá uma caída. Pô. E faz parte, cara. A vida vai fazendo isso. Mas assim, o importante é, no longo prazo, você tentar manter família, trabalho. Top. Mas treino é uma coisa que é fundamental. Então, assim, no passado eu tava um pouco... Nos 2 últimos anos, assim, pós-pandemia, eu tava um pouco desfocado de treino e tal. Mas esse ano eu voltei com tudo e faz parte, cara. Vamos pra cima. Sensacional. Pra gente finalizar aqui, eu tenho uma pergunta. Qual o conselho mais valioso que você já recebeu na carreira e como que você aplica ele no seu dia a dia, Dani? Cara, foi um conselho de um avô meu que ele me falou. Pô, não é aí na sim, carreira, hein? não, é pra vida. Pra vida. Falou assim, cara, combinado não sai caro. Caiu até água aqui na minha boca. Combinado não sai caro. Então, Eu sempre falo essa parada. Eu falo, ó, precisa nem botar no contrato. Se a gente combinado combinar, não eu te sai falar caro. que vai ser, vai ser. Então, assim, palavra pra mim não dá curva. Errado. Isso E assim, então, pra mim, assim, cara, se eu falei, pode confiar. Que vai E acontecer. óbvio, bota em contrato, faz acordo de cotistas, porque assim, contrato é feito pra não ser usado. Pode crer. Quando você precisar de usar, Tá lá. é porque o advogado vai ganhar dinheiro e é porque deu merda. Pode crer. Mas você tem que ter um instrumento ali para Que qualquer tá escrito. problema. Para qualquer problema. Tá. Mas isso aqui é muito mais importante para mim do que um pedaço de papel. E se o cara passar da palavra dele, Pra mim acabou, cara. aí você larga o cara de mão. Pra mim, Você não acabou. perde a amizade, mas também você não anda junto. Cara, eu não sou mais amigo. Cara, se o cara tem palavra torta, eu não sou amigo, não, cara. Eu só ando com gente direita, entendeu? Você é Black Trunk, você é Black Tem Trunk. que ser, pô. Dani, cara, queria te agradecer, tá? Eu queria que todos vocês aí seguissem o Daniel nas redes sociais, tá bom? Eu vou passar a palavra aqui para que ele possa finalizar, falar um pouco das redes sociais dele e no final aqui tem uma surpresa. Vamos lá, pessoal. Eu atualizo pouco meu Instagram com conteúdo.
É, um Instagram mais pessoal, mas vira e mexe eu solto lá uma pérolazinha. Então quem seguir, segue lá. Daniel Naves no Instagram. Boa. Cara, é isso. Queria agradecer aí pela oportunidade. Seba, cara pica, conectamos aí. Foi massa. Ainda tem muita coisa aí pra gente fazer junto. Lógico, nós vamos fazer muita coisa junto, irmão. Tamo junto aí. Ó, obrigado pra quem ficou até aqui. Toda semana um novo episódio com mais histórias e mais sites sobre empreendedores de sucesso. E vou fazer o seguinte aqui que eu errei, depois você bota isso aí. Eu vou entregar o presente aqui do Daniel, que no final do podcast do Dr. Faixa Preta, a gente tem um presente que a gente entrega pro convidado. Porra, valeu. Ah, animal. Muito bom, cara. Top. Valeu, meu irmão. Meu livro, camiseta preta, caneca. Isso aí. É isso aí. Camisetinha preta, vida. Dá uma lida na caixa e na parte de dentro pra gente. Ah, nem vi. Cuide da sua saúde para não perder tempo no futuro com a sua doença. É isso aí. Eu cara. acho que é isso aí que a gente tem que fazer e sempre andar em alta performance e o equilíbrio da vida, como você falou. É isso. Então, obrigado para quem ficou até aqui. Toda semana um novo episódio com mais histórias, mais insights de empreendedores de sucesso. Te espero no próximo episódio.